Olá a todos. Vim aqui para apresentar para vocês, a convite da professora Fabiana, o Breviário da História da Regulamentação da Psicologia Online no Brasil. Meu nome é Oliver Zango Prado, eu sou professor coordenador do curso de Psicologia da Unip Araraquara. Espero que essa apresentação seja proveitosa para vocês. A gente vai dividir ela em 3 blocos. O primeiro bloco até 2006, o segundo 2007 a 2019 e o terceiro de 2020 a 2025. Então, nesse primeiro bloco, a gente começa com a internet antes dos anos 2000, a internet comercial, e que aí os psicólogos, usando chats, bate-papos, fóruns, etc., começaram a ver que havia uma demanda por orientação, por terapia, por serviços psicológicos, e basicamente começaram a fazer isso. Então surgiram questões, né? Era um território ainda pouco explorado, né? Como é que é esse sigilo, a pessoa lá é um psicólogo ou não, né? Isso aí é terapia, como é que isso acontece, o que pode ou não pode, e como garantir que, principalmente, que esse pessoal era psicólogo mesmo. Em 1998, foi feito o primeiro Psicoinfo, um evento que o Conselho Federal de Psicologia organizou para a gente levantar todas essas possibilidades, quem que estava fazendo, vinculado a quais instituições. Então, nesse primeiro evento, o que a gente viu é que estava tudo ainda muito solto, né? Os profissionais eram praticamente profissionais autônomos, que estavam, né, quase como os influencers hoje, começavam a fazer esses atendimentos. Então, a partir disso, foi montado um grupo de trabalho em São Paulo. Eu fazia parte desse grupo, a professora Fabiana também, que ele tinha a seguinte tarefa, né, os seguintes objetivos: estudar isso, quais eram essas possibilidades, desenvolver um conjunto de critérios éticos para essa prática online e propor uma regulamentação para o Conselho Federal de Psicologia. Tudo isso para a gente proteger tanto a população quanto a própria profissão. Então, como, né, acho que a coisa pode ficar um pouquinho maçante nessa parte histórica, eu pedi para o Gemini fazer um vídeo síntese de tudo isso que eu vou passar ainda nesse primeiro bloco para vocês. Vamos mergulhar na história fascinante de como a psicologia e a internet se encontraram pela primeira vez aqui no Brasil. É uma jornada que começa com a promessa de uma tecnologia revolucionária e que, bem rápido, vira um debate super acalorado sobre ética, sobre segurança e, claro, sobre o futuro da profissão. Uma verdadeira viagem no tempo, mas que ajuda a gente a entender muito do que acontece hoje. Pois é, essa era a grande questão que pairava no ar lá para meados dos anos 90, quando a internet comercial começou a engatinhar no país. De um lado, a gente tinha uma ferramenta de comunicação sem precedentes, que podia conectar pessoas como nunca antes. Mas do outro lado, era um território completamente novo, sem lei, sem regra, o que, claro, gerava um medo enorme. Esse dilema deu tom de uma década inteira de discussões. Para a gente entender as regras que foram criadas, a gente precisa voltar para essa época. Imagina só o barulhinho da conexão de escada, a novidade que era mandar um e-mail. Era um mundo digital que estava nascendo, muito antes de qualquer rede social que a gente conhece hoje. E foi nesse cenário que a psicologia deu seus primeiros passos online, ainda bem tímidos. Em 1995, essa nova fronteira digital se abriu oficialmente. As ferramentas da época, como o IRC, o e-mail e as primeiras salas de bate-papo, não eram só tecnologias, né? Eram novas formas de interagir, de se relacionar que, pela primeira vez, quebravam as barreiras geográficas em uma escala gigantesca. E esse cenário era um terreno fértil tanto para oportunidades quanto para riscos. Enquanto alguns psicólogos pioneiros começavam a explorar, de maneira informal, o atendimento online, a comunidade profissional ficava super alarmada com a falta de parâmetros. O medo do uso patológico da internet crescia, forçando a categoria a buscar respostas urgentes. E como é que se navega num território que ninguém conhece direito? Desenhando mapas. Diante desse crescimento meio desordenado, os órgãos reguladores, principalmente o Conselho Federal de Psicologia, tiveram que agir para traçar as primeiras fronteiras éticas e técnicas nesse novo mundo digital.
A velocidade com que as coisas aconteceram mostra o tamanho da urgência, né? De um primeiro seminário em 98 para a primeira resolução oficial já em 2000. A psicologia brasileira estava numa verdadeira corrida contra o tempo para tentar acompanhar o ritmo da revolução digital e colocar um pingo de ordem na casa. E a primeira grande regra, essa resolução de 2000, foi bem categórica. Ela não baniu a psicologia da internet, mas fez uma distinção muito clara. A psicoterapia, por toda a sua complexidade e profundidade, estava proibida. Acreditava-se que o meio digital não garantia a segurança e, principalmente, o vínculo necessário para esse tipo de trabalho. A lógica era clara. Tudo que fosse pontual, com um objetivo e um tempo definidos, como uma orientação de carreira, por exemplo, estava permitido. Agora, o processo psicoterapêutico tradicional, aquele aberto de longa duração, esse estava fora de questão. A única exceção para a psicoterapia era se ela fosse feita estritamente para fins de pesquisa científica com todo um controle. E é aqui que a história ganha um contorno fascinante, porque enquanto os reguladores proibiam com base em receios teóricos, como a perda da comunicação não verbal e a desumanização da relação, os primeiros dados científicos começavam a apontar numa direção completamente diferente. Um estudo pioneiro de Oliver Zanco Prado, em 2002, envolveu 373 clientes e 20 terapeutas numa pesquisa de terapia breve online. E um detalhe super importante: era uma comunicação assíncrona, ou seja, feita por troca de textos, sem interação em tempo real. Imagina só. A conclusão foi um verdadeiro divisor de águas. Contrariando totalmente a crença de que o vínculo terapêutico era impossível online, o estudo sugeriu que ele não só podia ser formado, como mantinha uma qualidade parecida com a da terapia presencial. Era a primeira evidência forte que questionava a proibição. E aí surge o grande paradoxo. O Conselho Federal de Psicologia argumentava que não existiam pesquisas suficientes para liberar a prática. Ao mesmo tempo, o mundo acadêmico, talvez influenciado pelo próprio conservadorismo da área, não investia em novos estudos. Isso criou um impasse que deixou tudo como estava por anos a fio. Para tentar organizar os serviços que eram permitidos e dar alguma segurança ao público, o Conselho criou o chamado selo digital. Era basicamente um sistema de credenciamento para os sites de orientação psicológica poderem provar que seguiam as normas e que tinham um profissional responsável por trás. Mas olha, conseguir esse selo era uma missão quase impossível. Dos mais de 100 pedidos que chegaram no início, só uns 15 foram aprovados. Esses números mostram bem a postura ultra cautelosa do Conselho, né? A porta para o mundo digital estava aberta, sim, mas só por uma frestinha bem pequena. E se os reguladores precisavam de um motivo real para tanta cautela, esse motivo estava prestes a explodir na tela dos computadores de todo o Brasil. Veio na forma de um fenômeno social que trouxe à tona os piores medos da profissão. Lançado em 2004, o Orkut se tornou um gigante social, um espaço gigantesco e, em grande parte, sem lei. Para a psicologia, ele funcionou como um laboratório selvagem, onde as fronteiras da ética profissional foram testadas e, infelizmente, ultrapassadas de forma bem alarmante. Em comunidades com milhares de membros, era comum ver a discussão aberta de casos clínicos, violação de sigilo, diagnósticos feitos sem nenhum critério. O Orkut acabou materializando os perigos de um ambiente digital sem supervisão e, de certa forma, acabou validando a abordagem tão restritiva do Conselho. Chegando em 2006, essa primeira era, a era dos pioneiros, se encerra. E o legado que ficou não foi o de abertura, mas sim o de consolidação de uma estrutura de controle e de muita cautela. Uma base que definiria o campo da psicologia online no Brasil por muitos e muitos anos. Os passos finais vieram para cimentar essa base. Uma nova resolução em 2005 unificou as regras. O terceiro grande seminário consolidou os debates e a publicação de um livro registrou o conhecimento da época. Era o fechamento oficial do primeiro capítulo dessa história. Olhando para trás, a conclusão é bem clara. Esses primeiros 10 anos foram marcados por uma tensão constante entre o potencial da inovação e um profundo conservadorismo profissional. Uma postura que sempre optou pelo caminho da máxima segurança, mesmo quando novas evidências começavam a aparecer. E a pergunta que fica é essa: toda essa estrutura pioneira foi uma proteção essencial contra os perigos de um meio novo ou foi uma cautela excessiva que acabou atrasando a inovação? Encontrar o equilíbrio entre segurança e progresso continua sendo o grande desafio da psicologia no mundo digital até hoje. Emocionante, né? Dá até vergonha de voltar aqui para o vídeo, comparado à produção do Gemini nesse notebook KLM.
Mas vocês viram como é que foi todo esse contexto inicial, tudo o que aconteceu, né? E a gente finalizou em 2006 com o terceiro Psicoinfo, e agora eu vou começar a falar do segundo bloco. Bom, aqui tem uma imagem do Orkut. Quem chegou a conhecer, usar o Orkut, foi essa primeira rede social onde a coisa realmente deslanchou e saiu tudo fora do controle. Uma matéria do Estadão, então, da época que tudo isso estava sendo estruturado, o selo aí no cantinho, a capa dos dois livros que a gente produziu sobre psicologia informática. E aqui a imagem do Mirk, que era um programa de chat, quase como um Discord bem simplificado, que o pessoal tinha os grupos lá de troca de MP3, de fotos, etc. Bom, então aqui no segundo bloco, a evolução do digital e as mudanças sociais. Então nesse período, depois de 2006, então depois do Orkut, então vindo Facebook, Instagram, WhatsApp, apesar de terem todas essas novidades, a lógica não mudou muito, não teve nenhuma grande inovação, foi sempre incrementos. E a coisa foi incrementando, né, com cada vez mais informação, com os algoritmos, as bolhas, fake news, pós-verdade, né? Então isso foi uma transição assim entre o que era real e virtual, passando que foi a mesma coisa, tá tudo junto. Não tem mais a dicotomia que tinha antes. Então, enquanto estava naquela dicotomia real-virtual, tinha essa coisa da terapia online, né, do grupo, da comissão, né, daquele negócio que fazem na internet, mas está lá. E quando isso chegou para todo mundo, praticamente isso teve uma grande pausa em termos das produções do sistema Conselhos e mesmo da categoria. Então foi meio que um período de reorganização. Não teve rupturas, nem na nossa regulamentação, nem na própria tecnologia, foi um crescimento e uma consolidação. Isso veio também junto com a coisa dos smartphones. E aí, em 2018, quando já estavam começando essas primeiras plataformas, né, ou seja, pensar no atendimento mais como, né, um business, uma coisa corporativa, foi publicada a Resolução 11 de 2018, que ela dava uma flexibilizada nos atendimentos, embora, né, ainda tivesse restrições à psicoterapia online, mas a coisa era menos burocrática, era mais ágil, porque de fato já demandava assim que a coisa ia acontecer de fato, né? Então, a partir de 2018, no caso aí, felizmente, foi flexibilizado o atendimento e aí começou mesmo a ter gente criando seus sites e empresas e plataformas para fazer o atendimento. Então vamos agora passar para o terceiro bloco. Bloco que a gente vai falar do período pandemia e pós-pandemia até os dias de hoje. O que aconteceu aí no campo da psicologia informática e do atendimento online? Bom, agora no terceiro bloco, psicologia online, pandemia e consolidação. O que aconteceu depois de 2018? Já surgiram algumas empresas que começaram a oferecer o serviço de atendimento online de uma maneira mais assim corporativa, mas a coisa realmente estourou quando chegou a pandemia. A partir da pandemia, e felizmente porque a psicologia já tinha um histórico de experiência e um histórico de regulamentação, o CFP pôde liberar temporariamente, né, que depois ficou liberado permanentemente, um atendimento online mais irrestrito. E, então isso quebrou uma série de resistências históricas, né, de uma maneira muito assim abrupta.
psicólogos que nunca nem tinham imaginado, pensado em atender online, passaram a ter que fazer o atendimento online e se adaptar. E depois que acabou a pandemia, ainda também durante a pandemia, a gente viveu esse novo cenário, né, com plataformas digitais, uma espécie de uberização, mudança na relação de trabalho dos psicólogos, uma questão de que aí o atendimento online para alguns ficou a única prática, né? A questão híbrida, então se você atende online ou não, isso não tem grandes diferenças, né, no dia a dia profissional, e a gente pode fazer algumas reflexões, né? Então, a pandemia meio que obrigou isso, e aí toda aquela questão, né, todas aquelas ressalvas, né, um certo conservadorismo foi atropelado. E isso não aconteceu só na psicologia, isso aconteceu geral. Então, aquilo que iria demorar décadas, né, ou década para acontecer, aconteceu no intervalo aí de uns 2 anos. E, junto com isso, né, a chegada da inteligência artificial. Então, aí um novo paradigma de um jeito mais rápido e mais impactante do que foi na época da internet. Então, as Large Language Models, os modelos grandes de linguagem natural, as inteligências artificiais capazes de gerar e interpretar a linguagem, permitiu que a gente pudesse agora interagir, conversar com a máquina, e a máquina, inclusive, já passando no teste de Turing, que era algo antes ficção, né? O dia que você puder conversar com um robô e não distinguir se ele é robô ou humano. E a gente pode fazer aí, então, os paralelos de, né, posições que haviam durante aí a questão da novidade da terapia online e agora posições que tem nessa terapia da inteligência artificial. Então, se falava que não dava para criar vínculo e fala que a IA não é subjetiva, que, né, perdia detalhes de comunicação não verbal e que a IA não capta nuances, que era uma forma de desumanizar a terapia e que agora é uma maneira de substituir o humano pela máquina, que haviam riscos, né, de sigilo e que esses riscos continuam, aumentaram agora com dados, né, dados massivos, viés, etc. Então essa posição, ela foi, literalmente, ela foi atropelada. E hoje, né, terapia online com um psicólogo, então isso, você está conversando com uma pessoa, você não está conversando com uma máquina. De qualquer forma, essas ressalvas de uma IA terapêutica, elas precisam ser avaliadas, isso tecnicamente, cientificamente, não de uma maneira só de uma posição que seria uma posição do tipo conservadora. E como considerações finais, apresentar para vocês o risco dessa não participação. Então, a velocidade da mudança, ela é mais rápida que o tempo que a gente tem para se adaptar, hoje mais ainda, né? Tá tudo muito, muito rápido. Então, esse mercado, ele age antes da psicologia, e isso coloca uma série de riscos para a psicologia como profissão e para a psicologia como ciência. Então, a psicologia como ciência era, né, a área que entendia e que estudava e que sabia dizer o que é inteligência. E hoje, com a inteligência artificial, né, a gente sabe, a gente usa, a gente desenvolve, a gente entende. E o risco da antropoformização da IA, de tratar a IA como um sujeito. Então, não como uma extensão, né? Não como o que ela é, que é uma máquina. Então, uma máquina que pega o que seria, né, um texto estático, um texto que você teria que ler e então fazer alguma coisa com ele, e que ela consegue transformar isso num texto dinâmico. Então, isso é basicamente manipulação de informações feitas por uma máquina. Então, esse é um grande risco, falando como psicólogo, é um risco que a gente tem que alertar a sociedade disso, de que, apesar de toda essa beleza, toda essa agilidade, toda essa habilidade, continua sendo máquina.
Então, agradecer o convite da professora Fabiana, da Unip Jundiaí, agradecer também ao ICH, professora Gislaine e professora Liliane, e aqui estão as referências. Então, espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês e que gere aí as discussões e encaminhamentos necessários. Tá certo? Obrigado e tchau, tchau.